Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por mais esse rico privilégio, juntos estudarmos a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos dar continuidade naqueles pensamentos que temos tido ali. No livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho que apresenta Jesus como Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele que vai apresentar Jesus como sendo o Rei Messias, esperado e aguardado pelo povo de Israel. E agora esse que Mateus está apontando, Mateus está mostrando provas inegáveis de quem ele realmente é, de toda a sua soberania, de todo o seu senhorio, uma vez que os judeus tinham em partes revelações de quando o Messias viria, a autoridade que ele teria sobre o povo, e agora Jesus ele está exercendo essa autoridade, e nós temos visto no Sermão da Montanha lições profundas, lições preciosas, lições de quem realmente tem autoridade para ensinar, porque é a pessoa do próprio Deus, o Rei dos Reis, o Rei Messias que tantos judeus aguardou. Verso 21, Mateus 5, 21, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ainda mais um versículo, 1 João 3 e 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, nós temos visto aqui a continuação do ensino, do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, conhecido como o Sermão da Montanha, onde de fato ele está dando vários ensinos espirituais, e aqui nessa porção que nós lemos, ele vai dar uma visão muito mais profunda, ele vai dar uma interpretação de uma maneira que os judeus não estavam acostumados, porque Jesus ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? Mateus 5 e 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Por que ele usa essa expressão, ouviste o que foi dito? Porque Jesus está falando de uma tradição oral que os escribas, fariseus, que os religiosos tinham de proferir aquilo que estava escrito na lei, e além de proferir a interpretação religiosa daquilo que estava escrito na lei. Então Jesus ele está falando não apenas do que estava escrito na lei. Não matarás, está escrito na lei. Tanto esse princípio fora visto antes da lei ser entregue em Gênesis, quanto também Êxodo e Deuteronômio está de uma maneira muito clara na lei de Deus. Lembrando que a lei ela revela o caráter de Deus, e ela foi entregue aos judeus para que eles pudessem andar de acordo com a vontade de Deus. Então, se Jesus ele vai falar, ouvistes o que foi dito aos antigos, Jesus está mostrando a tradição judaica, ou seja, o entendimento dos religiosos
para com esse mandamento. O entendimento dos rabinos era justamente isso: olha, não podemos matar, não posso matar outra pessoa. Então, se eu nunca matei nenhuma pessoa, então para mim está tudo bem, para mim está tudo certo. E é justamente esse o entendimento dos rabinos, a visão religiosa, e aquilo que eles ensinavam oralmente nas sinagogas. Então Jesus está falando da tradição religiosa. E aí nós vamos ver que no decorrer do texto ele vai dar um sentido, um significado muito mais profundo do que não simplesmente fazer aquilo que a lei fala para não fazer, e Jesus vai dar um significado um pouco mais profundo a essa visão. Então Jesus vai atacar aqui o costume religioso, a lei oral dos judeus, em repetir oralmente aquela interpretação que eles tinham da lei. Não mate, quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus, então, ele vai trazer uma nova interpretação, e ele vai falar: eu, porém, lhes digo. Quando nós vemos essa expressão, eu, porém, lhes digo, nós vamos ver, mais uma vez, aquelas pessoas que se admiravam de Jesus, ao observarem que os ensinamentos de Jesus eram com quem tem autoridade, poder e autoridade, porque ele não ensinava de acordo com os escribas e fariseus. E por que Jesus tinha essa autoridade? Por que Jesus tinha esse poder? Porque ele simplesmente é a pessoa que Mateus está dizendo que ele é. O Rei dos Reis, o Rei Messias, aquele aguardado que estava por vir para realizar a obra que Deus tinha determinado, a obra da salvação, a obra da redenção. E como sendo o Messias, ele na qualidade de Deus, não deixou nenhum qualidade, nenhum do seu caráter íntegro como Deus, cumprindo a lei na totalidade, como nós vimos no texto anterior. Então Jesus, ele tinha autoridade, porque ele era o Filho de Deus, e ele diz: eu, porém, lhes digo. Quando ele caminha para essa nova interpretação, ele fala: aquele que, sem motivo, se irar com seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno. Aquele que se irar sem motivo. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: irai-vos e não pequeis, né? Nós vemos essa orientação da palavra. E quando olhamos para Jesus ali, naquele episódio, quando ele entra no templo e vê os cambistas, o comércio e tudo que estava sendo realizado ali na casa de Deus, sendo profanada ali, e tendo a condição de examinar os corações das pessoas que estavam ali, fazendo por puro dinheiro, e fazendo pelo lucro, e fazendo aquela bagunça, Jesus se irou, ele vai, vira as mesas, fica nervoso, e com um chicote na mão, que chacoalhava, ele realmente expulsou os cambistas dali. Mas, nesse momento, nós vemos que a honra do nome de Deus estava em jogo. Então, nesse momento, se temos que defender o nome do Senhor, se temos que, quando é o nome do Senhor que está em jogo, está sendo desonrado ou não. Então, nesse caso, nesse momento, nós temos uma brecha, podemos assim dizer, com relação à ira, mas desde que nós, então, não entramos em pecado. É uma linha muito tênue, né, entre a ira e o pecado. É muito, muito difícil nós lidarmos com esse sentimento, porque ele mexe muito com a nossa carne. Então, quando olhamos para aquilo que Jesus está dizendo, ele fala: aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, ele está sujeito a julgamento. E a palavra no original aqui é a palavra raka, que quer dizer vazio, e essa palavra os judeus usavam justamente para zombar, para criticar do outro numa situação adversa. E quando isso acontecia, eles eram levados
quando pegos em flagrantes, eram levados ao sinédrio e aconteciam ali uma espécie de um julgamento religioso. Então, Jesus vai mostrar a evolução do sentimento que está ligado com o mandamento não matarás. A evolução do sentimento, do pensamento, aquilo que está por dentro desse crime, né? Não matarás, ou seja, do assassino. E depois, em segunda instância, ele vai falar: qualquer que insultar o seu irmão. Está falando de algo mais grave ainda. E depois que o sinédrio julgou, então, nesse caso, ele seria levado até o tribunal para ser julgado diante daquele delito que ele acabara de cometer. E numa terceira instância, qualquer que proferir a palavra tolo estará sujeito a inferno de fogo. Aquilo é uma referência ao Vale de Rinom, que ficava fora dos muros de Jerusalém, um vale onde o lixão de Jerusalém era depositado ali, o fogo não se apagava, o verme não morria, e os cadáveres de assassinos que foram condenados pelos pecados cometidos, né? Porque eram assassinos, e na lei era bem claro, aquele que matar, então, teria que perder também a sua vida, eram jogados lá, justamente nesse local. Então, é uma referência ao Vale de Rinom, ou em algumas traduções, a palavra Guiena, ela também aparece, e Jesus vai mostrar aqui a evolução do sentimento de ira, de raiva, aquele sentimento ruim que uma pessoa pode ter contra outra pessoa. Isso também Jesus ele está condenando. Nós vamos ver que Jesus não veio propor um comportamento externo, um novo comportamento externo, mas sim uma nova natureza. Isso implica numa nova natureza. Jesus ele está ensinando aqui a cultura do reino dos céus. É assim que lá nos céus, que no reino dos céus, os irmãos, as pessoas se vivem. Não apenas não matar as pessoas, não apenas tirar a vida de outra pessoa, mas não ter nenhum sentimento de ódio, raiva, ira contra essa pessoa. Então, isso só pode ser produzido através de uma nova natureza, porque na nossa natureza velha, caída, adâmica, nessa natureza, nós não temos condições de produzir esse fruto. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele está mostrando que a tradição religiosa, ela estava preocupada apenas com o ato, mas Jesus, de uma maneira espiritual, ele está vendo as intenções no coração, o que motiva aquela intenção no coração, porque aos olhos dos rabinos da tradição religiosa, muitas pessoas de fato nunca matou. E eles estavam tranquilos com relação a esse mandamento não quebrado. Mas no seu coração estavam longe de Deus. No seu coração eles desprezavam os mais pobres, desprezavam pessoas menos favorecidas. Eles faziam essa acepção de pessoas, estava cheio de ira, de maldade, de inveja, sentimento de vingança e assim por diante. Então, Jesus, ao trazer essas questões, ele vai falar aqui outros aspectos também, mais para frente, ele está mostrando justamente o que está no interior do nosso coração, que não apenas o exterior é não matar, muito bem, nunca peguei numa arma e tirei a vida de outra pessoa, mas quantas vezes, com ira no coração, com ódio, desejei o mal para aquela pessoa. O original aqui, a palavra tolo, é justamente nós não querermos, não desejarmos a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Ou seja, que Deus traga condenação e juízo para aquela pessoa. E Deus vai trazer condenação e juízo para as pessoas ímpias, que não receberam como Salvador. Por isso que essa pessoa, então, será lançada ao inferno de fogo, né? Nessa comparação que Jesus ele está falando. Então, Jesus vem trazer um significado muito mais
profundo, não apenas não fazer o errado, mas também fazer o que é correto. Ou seja, amor, se colocar à disposição para ajudar, cuidar, perdoar, se desgastar, se colocar à disposição do irmão, isso vai trazer um benefício muito maior. Não somente não matar, mas todos aqueles frutos do Espírito, né, que nós somos capazes de produzir, estando uma vez andando no Espírito. Versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, traze a tua oferta. Jesus está falando aqui que qualquer coisa que formos fazer em nome de Deus, qualquer coisa que formos ofertar ao Senhor, se tivermos um problema com o nosso irmão, primeiro nós precisamos resolver esse problema. Jesus está falando aqui é muito sério, porque ele está mostrando que o relacionamento entre irmãos é mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer, mesmo em nome dele. Seja uma oferta financeira, desde que isso me custe financeiramente, seja algum louvor, alguma obra que eu estou promovendo para realizar, ou um almoço, ou um momento de confraternização, ou uma janta, ou receber alguém e eu exercer o trabalho de hospitaleiro, seja o que for. Qualquer trabalho que formos realizar para o Senhor, se eu me lembrar que diante daquele trabalho, algum irmão tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra esse irmão, então nós precisamos resolver a situação. É uma situação que muitas das vezes nós costumamos deixar para lá, mas é de fato algo muito importante, porque primeiro ele vai falar, se nós nos lembrarmos que tem algum irmão aqui que tem alguma coisa contra mim, primeiro isso é a obra, a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos incomodando, é o Espírito Santo que está mostrando que existe algo errado. Agora, se mesmo assim estamos sendo tocados pelo Espírito Santo, não estamos confortáveis, tem algum irmão que eu passo pela outra porta, que eu não estou cumprimentando, que eu estou numa situação adversa, e eu estou sendo incomodado, e mesmo assim eu fecho o coração por conta do meu orgulho, mesmo assim eu não dou ouvidos à voz do Espírito Santo, então nós vamos sofrer algumas consequências. E para esse embasamento, nós vamos chamar uma explicação do próprio Senhor Jesus Cristo, para nós pensarmos nesse ponto especificamente, porque, de fato, nós não podemos negligenciar a profundidade do ensino que nós temos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 15. 16, 17. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Versos 18, 19 e 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus.
Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, em meu nome, ali estou no meio deles. Primeira parte desse texto, vamos dividi-lo em 2 partes. Versos 15, 16 e 17. Vai promover a reconciliação de uma situação, de um problema de relacionamento entre irmãos. Jesus estava falando naquela época, mas obviamente que nós podemos aplicar no nosso meio, no nosso convívio entre irmãos. Por que essa questão do relacionamento é tão importante? Jesus vai fazer questão de que resolva de uma vez, de um jeito ou de outro. Os problemas de relacionamento se resolverão, isso é certo. Ou esses problemas de relacionamento serão resolvidos aqui, enquanto estamos nessa terra, de acordo com a orientação da palavra de Deus. Para isso precisa de humildade, quebrantamento, reconhecimento que também tem pecado, que também tem culpa, deixar o orgulho de lado e resolver situações de problemas interpessoais, e então resolvido uma vez por todas, ou esses problemas será levado diante do tribunal de Cristo, e aí é o Senhor que vai julgar, é o Senhor que vai tratar, e é o Senhor que vai dar a paga, é o Senhor que vai dar a recompensa para cada situação, se for uma recompensa, no caso de a pessoa ter tentado a reconciliação, ter feito de tudo para que a reconciliação fosse feita, e mesmo assim, no que dependeu da pessoa, ela se colocou à disposição, humilhou, buscou, e não foi possível. Nesse caso, Jesus vai trazer recompensa. Mas no caso de uma pessoa, o outro lado do relacionamento, que foi tentado resolver, a pessoa manteve-se orgulhosa, a pessoa manteve-se na posição dura, não reconheceu o seu pecado e não resolveu o problema não foi resolvido. Então Jesus, ele vai trazer o débito, ele vai trazer o prejuízo. No reino de Deus, no reino dos céus, não haverá problemas de relacionamento lá. Jesus está falando que os problemas nós temos que resolver aqui, e se não resolvermos aqui, Ele vai resolver lá diante do seu tribunal. Mas então, quando entraremos todos naquele reino, todos estaremos com problemas resolvidos, arestas aparadas. Então o que ele fala? Se o teu irmão pecar contra ti, primeiro passo, alguém pecou contra mim, então qual é o meu dever? Ir atrás, tentar conversar, falar a respeito do acontecido, chamar a sós e tentar resolver da melhor maneira possível. Não foi possível, a situação ainda permanece. Então, o conselho do Senhor não é para deixar de lado, não é para deixar do jeito que está, porque essa situação ela tende a aumentar e trazer maiores prejuízos no que diz respeito ao convívio da igreja local no corpo. E então o que Jesus orienta? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então ainda a pessoa tenta resolver mais uma vez, mediante testemunhas de outras pessoas. Agora nesse momento outras pessoas poderão participar daquela reconciliação, para que ali esteja estabelecida toda a verdade, ninguém fale falsamente, porque tem testemunhas, tem pessoas ouvindo, e pessoas corajosas de falar, eu ouvi, eu presenciei, foi assim, assim e assim. E se ainda assim não se resolver, mesmo uma das partes tentando resolver o problema, qual é a orientação? Verso 17, esse problema deve ser levado perante a igreja. Esse problema deve ser torná-lo público. E diante da igreja,
as pessoas terão condições de saber que existe um problema de relacionamento. Se uma das partes está tentando resolver, a outra parte ainda permanece no orgulho, ainda permanece dura e não se humilha, a igreja vai saber, a igreja vai poder julgar quem de fato está com a razão e quem não está com a razão. Nesse caso, chegando na última instância, a disciplina ela é cabível, por conta de uma rebeldia, por conta de uma insubmissão, por conta de falta de humilhar-se e resolver um problema entre irmãos. Aí agora do verso 18 ao verso 20, nós vemos Jesus encorajando homens, no caso líderes, a se chegar nessa situação de aplicar uma disciplina, estarem reunidos, a igreja já está ciente do problema. Então Jesus está encorajando, faça, eu estou no meio de vós, se 2 ou 3 concordarem e em meu nome estiverem reunidos para resolver problema de pecado, para resolver problema de relacionamento que não estava sendo resolvido, e agora ele chegou à tona diante da igreja e uma posição precisa ser tomada. Nesse caso, a disciplina ela é cabível, essa pessoa está se colocando passível de sofrer uma disciplina e Jesus está encorajando para o bem do corpo, para que não haja maiores danos, panelinhas, para que não haja aquela ver quem pode mais, aquela conversa, aquele bochicho, aquele falatório, mas para que essa situação se encerre de uma vez por todas, e que se a pessoa que permanece orgulhosa, rebelde e não quer se reconciliar, ela então vai ser colocada em disciplina, todo o corpo vai sofrer com essa situação, mas o corpo, a igreja, ela estará sendo poupada de problemas futuros que poderão surgir e vai surgir por conta dessa situação de relacionamento entre irmãos. Então, o apóstolo Pedro, ele continua no verso 21 e vai fazer uma pergunta para Jesus, e ele fala: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, agora nessa última parte, nós vamos ver a restauração, o perdão sendo aplicado, a humildade sendo aplicada, desde que haja o quebrantamento, desde que haja o reconhecimento do pecado, da maledicência, do orgulho, da fofoca que foi realizada, seja o que for, desde que haja confissão de pecado, arrependimento sincero, então nós temos condições de aplicar o perdão. Então, num primeiro aspecto, buscar a reconciliação de todas as formas possíveis. Não foi possível a reconciliação interpessoal, não foi possível a reconciliação por testemunhas. Então, essa situação precisa ser trazida diante da igreja para que seja julgada. Então, a pessoa, mesmo assim se mantendo rebelde, a atitude de rebeldia está passível de uma disciplina sendo aplicada pela igreja. Então aí depois Jesus encorajando a questão da disciplina como solução, e depois a reconciliação, o perdão, ele apresentando mais uma vez a questão do perdão. Então, quando Jesus, voltando para o nosso texto, ele fala: se você for fazer qualquer coisa, for dar qualquer oferta, seja um valor monetário, ou seja varrer um salão, seja uma ajuda assistencial, ou seja promover um encontro, promover um evento, seja o que for, qual é a intenção do coração? Qual é a intenção que está te levando a fazer esse trabalho? É mostrar poder? É mostrar que pode mais do que o outro? É mostrar que está mais na frente dos trabalhos do que outra pessoa? Qual é a real intenção desse seu trabalho? Qual é a real intenção dessa sua oferta? Então, se for por isso, deixa a oferta aí.
é melhor que não se faça nada, porque o relacionamento entre irmãos é mais importante do que tudo que uma pessoa possa fazer, mesmo sendo em nome de Deus. E Jesus vai orientar, vai ensinar de uma maneira profunda a questão de resolver os problemas interpessoais, que possamos resolver enquanto estamos aqui, porque lá no tribunal de Cristo, sem dúvida, o prejuízo será maior, porque obviamente que Ele sabe de todas as coisas. Voltando ao nosso texto, caminhando para finalizarmos essa porção, versos 25 e 26, aqui é um contexto litigioso, né, entre duas pessoas que têm alguma demanda, uma contra a outra, e a orientação novamente é resolver o problema estando ainda no caminho, antes de que chegue ao tribunal. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então ele vai falar de uma situação litigiosa, duas pessoas que têm uma demanda, têm um prejuízo uma com a outra, e está tentando buscar então resolver diante de um tribunal. Então nesse caso, Jesus está orientando, olha, resolva com essa pessoa enquanto ainda está no caminho, faça um acordo, assume a parte do seu erro, assume a sua responsabilidade, assuma parte do prejuízo e resolva enquanto está no caminho, e resolva enquanto ainda estão caminhando juntos, para que, não chegando no tribunal, todas as questões serão julgadas e todo o preço haverá de ser cobrado. Então, sempre a solução, antes de levar até as últimas consequências, ela é o melhor caminho, buscando reconciliação, buscando o perdão, mas para isso, o orgulho, ele não permite. O orgulho, se tiver orgulho, se agir com soberba, com orgulho, no sentido de que somente a outra pessoa está errada, eu nunca estou errado, ou eu fui tantas vezes ofendido por isso, e por isso, e como que se eu nunca tivesse ofendido também, por isso, e por isso. O orgulho atrapalha demais, ele impede e muito de que problemas sejam resolvidos. Mas o Senhor, Ele está orientando, o Senhor está ensinando a resolver da melhor maneira possível, sem que esses problemas cheguem até as últimas consequências, porque serão prejuízos ainda maiores. Pense num caso, num problema interpessoal, num problema de relacionamento entre irmãos, e que esse problema se arraste por anos e anos, por muitos problemas que surgiram por conta desse problema, e diante do tribunal de Cristo, o prejuízo, porque Jesus vai cobrar cada situação que aconteceu no meio, cada situação que levou a deixar a situação ainda pior. Então Jesus vai cobrar, Ele vai trazer à tona no seu tribunal, e as pessoas terão posições diferentes, vão receber o bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Isso é responsabilidade nossa, e então nós entraremos para o reino eterno de Deus sem nenhum problema de relacionamento para resolver, porque tudo já estará resolvido. Mas nós temos a oportunidade de resolver, chegar diante de Cristo e trazer à tona, Senhor, tinha sim esse problema, mas graças a Deus foi resolvido dessa forma, dessa maneira, eu abrindo mão de certos direitos, eu abrindo mão do meu orgulho, da minha posição e me colocando em humildade. Então o Senhor não tem nada que cobrar nesse caso, nessa situação. Que nós possamos avaliar, pensar, se o Espírito Santo tem falado conosco, que possamos realmente dar ouvido à sua voz e entender que o Senhor preza muito mais por relacionamentos interpessoais como irmãos no seio da igreja
do que por ofertas, coisas que eu posso fazer ou coisas que eu posso ofertar, mas qual tem sido a intenção, qual tem sido a motivação do meu coração. É justamente isso que Jesus está avaliando nessa porção do texto, e ele continua aqui nas próximas oportunidades. Nós vamos continuar aqui no Sermão da Montanha. Que o Senhor nos abençoe e possa aplicar de fato a sua palavra em nossos corações.